Bem, gente, vamos agora, então, à unidade 2 do livro Formação Social, Política e Econômica do Brasil. Então, nós vamos dar continuidade, já vimos na aula passada do YouTube, a unidade 1, o livro é composto de 3 unidades e nós estamos agora na unidade 2, certo? Então, veja você, a unidade 2, ela vem nos trazer os novos arranjos políticos da Revolução de 30 ao governo de Jango. E o que a gente vai aprender aqui? O que nós vamos aprender aqui? Qual é o objetivo dessa nossa aprendizagem? Ela vem nos trazer aí o quê? A reflexão sobre as décadas de 1920 que resultaram da Revolução de 30. 1930, vocês lembram? Na primeira unidade nós falamos acerca de uma das revoluções e a mais importante delas foi a Revolução de 30, tá? Nós vamos também, e que nós vamos falar agora nessa segunda unidade. Nós vamos também compreender o arranjo de forças que deu sustentação à Revolução de 30. O que foi que ocasionou? Quais foram as forças que sustentaram a Revolução de 30? Nós vamos também identificar aqui a maneira como o Estado Novo foi pensado e as condições políticas, econômicas e sociais que permitiram a implantação desse Estado Novo. Vamos entender as características gerais do período histórico e os direcionamentos tomados pelo governo durante o Estado Novo. Vamos também compreender algumas faces dos embates políticos e sociais que ganharam relevância no Brasil entre 45 e 64. E, claro, identificar a política de Getúlio Vargas nos anos pós-1930. Você vê o quanto é importante? Quer dizer que uma unidade complementa a outra e você vai entendendo aí, a partir deste contexto, deste objetivo, a importância panorâmica com relação à formação. Como foi que o Brasil foi se formando politicamente? Quais foram os arranjos políticos desta formação? Quais foram os arranjos econômicos? E o que resultou na perspectiva aí do social para a sociedade brasileira? Então, é claro que nós vamos ter um plano de estudo. Nesse momento, nós vamos ter apenas 3 tópicos, mas de muita relevância, que é o tópico 1, a Revolução de 1930 de Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas ele tem uma grande relevância para o serviço social, porque foi neste exato momento em que se deu o processo de industrialização e, consequentemente, o serviço social ele foi requisitado, né, para gestão, para gerir as políticas sociais. Então, é por isso que é tão importante esse presidente da República para nós, tá? Vamos entender no tópico 2 o Estado Novo. O Estado Novo, ele também diz respeito a Getúlio Vargas e como foi que se deu no Estado Novo os desdobramentos desse Estado Novo, né? Ou seja, as consequências sociais, econômicas e políticas do Estado Novo. E o tópico 3, a década de 50, lembra? 50 entra Juscelino Kubitschek e lá há já possibilidades da democracia, possibilidades ou impossibilidade da democracia, porque a democracia viria efetivamente já em 1988 com a promulgação da Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã. Então, mais em 1950, nós começávamos um debate em torno aí da possibilidade da democracia. Então, nós vivemos hoje o Estado Democrático de Direito, tá? Então, que já vinha sendo debatido desde aí a década de 1950. Então, vamos mais além, tá? O tópico 1, que é o que nós vamos ver agora, é a Revolução de 1930, Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas, como eu venho dizendo sempre, ele é muito importante, né, para o serviço social. Então, nós vamos entender neste tópico, nós vamos abordar as seguintes questões. Quais são? Durante a década de 1920, o que foi que nós tínhamos aí? O cenário econômico nacional e internacional, nós tínhamos aí
no Brasil várias manifestações. Você lembra lá, você lembra na unidade 1 que nós falamos aí da República Velha. Quem era que governava a República Velha? A oligarquia, ou seja, os grandes latifundiários, donos dos cafezais, das terras, né, donos das terras do cacau, donos das terras do algodão, donos das terras da plantação da cana-de-açúcar. Então, era a grande oligarquia que comandava a República Velha. Então, nós vamos ter aí uma oscilação em 1920 no cenário econômico, mas também no cenário nacional e internacional. Essa oscilação no cenário econômico, claro que vai repercutir no nacional, mas ele vem aí de uma conjuntura internacional. Então, com certeza vai desencadear várias manifestações relacionado ao cunho político, social e cultural, que com certeza vai balançar, porque toda vez que a gente tem manifestações políticas, social, nós temos aí um balanceamento das bases econômicas e políticas de uma gestão. No caso aí, quem vai ser balançado aí vai ser a República Velha, formada pela oligarquia. Então, quais foram as manifestações, os movimentos que estavam indo para derrocada mesmo da República Velha, da República Oligárquica? A principal delas foi um movimento chamado tenentismo. Você já estudou isso lá no 2º grau, né? E o tenentismo era o quê, professora? Era um movimento comandado, ou seja, dirigido por militares. Então, esses militares, eles queriam aí o comando, na verdade eles queriam o comando, eles estavam, os militares queriam o comando e queriam tirar aí da República, né, da gestão da República Velha, a oligarquia. Então, claro, eles provocaram esses movimentos, dentre eles o movimento chamado tenentismo. Então, esse tenentismo, que foi esse movimento dirigido por militares, ele teve um impacto da Revolução Russa. Você lembra que a revolução que ocorreu na Rússia, ela tinha a perspectiva do socialismo, da formação que ocorreu lá na Rússia. Era a tomada do poder lá na Rússia pela a classe trabalhadora. Então, o operariado brasileiro, ele porque nós tivemos muitos aí imigrantes. Então, os imigrantes que vieram para o Brasil, como nós vimos na unidade 1, eles já tinham essa concepção das revoluções francesa, Revolução Russa. Então, com essa concepção, eles entendiam que a luta era a luta de classe, porque eles já tinham essa concepção lá na Europa. Então, quando eles vieram para o Brasil, eles se aliaram à classe trabalhadora, né? Ali fortaleceram esse movimento. Então, nós tínhamos aí o movimento da classe trabalhadora, mas nós também tínhamos opositores da República Velha, comandada pela oligarquia, e esse partido que vai se formar dos militares, né, surgiu a partir do tenentismo, que foi um movimento dirigido por esses militares. Então, esses militares, eles vão formar um partido que é chamado o PC. Esse partido ele tem hoje, ainda no Brasil, que é o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. Ele ainda existe, esse partido, e esse partido aí, nessa época, ele foi implantado em 1990, ele surgiu nessa época justamente na Semana de Arte Moderna. Então, quem estava na direção desse partido aí? Os tenentes, os militares. Então, eles estavam aí, né, montando uma estratégia para derrubar a República Velha, comandada pela oligarquia. Ficou fácil, né, gente, de entender agora, né? Então, vamos aqui perceber o que isso tem a ver, o que isso vai trazer.
Então, do ponto de vista político-eleitoral, tá? Na década de 20, o que nós tínhamos aí? Nós tínhamos a comunhão de interesses e descontentamento. Descontentamento de quem? Principalmente da classe trabalhadora, mas também dos militares. Então, esses militares, eles tinham aí uma concepção de gestão para o Brasil. Então, o que aí, claro, vão se aproveitar dos descontentamentos, e com certeza isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar uma aproximação regional dos estados do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio de Janeiro e Pernambuco. Né? O objetivo aí, qual era? Era dar sustentação a um candidato, ou seja, eles queriam formatar um candidato para quê? Para esse candidato se apresentar como opositor à República Velha, tá? Então, aí quem que vai surgir um grande líder aí, né, justamente em Minas Gerais. Então, eles formaram aí um pacto, Minas Gerais e São Paulo. Então, Minas Gerais, eles vão formar um pacto e também vão formar uma aliança para derrubar essa oligarquia, essa República Velha, tá? Então, essa ruptura do pacto político firmado entre Minas Gerais e São Paulo, que ocorreu em 1929, né? Esse momento aí deste pacto político estava acontecendo a grande crise econômica mundial. Você lembra que o que ocorreu em 1929? A Bolsa dos Estados Unidos, né, ocorreu um grande craque mundial, ou seja, né, a Bolsa de Valores quebrou e os países da Europa não estavam mais comprando o café brasileiro. Não comprando o café brasileiro, o Brasil entrou em recesso porque não tinha para quem vender, por conta de que os países estavam saindo de uma Segunda Guerra Mundial. Então, a estratégia era que tivéssemos uma grande liderança e que essa liderança pudesse gerir o Brasil de modo que nós tivéssemos um consumo interno para que a economia brasileira pudesse crescer. Nós não tínhamos mais para quem vender. Com a Segunda Guerra Mundial, todos os países fecharam suas portas para toda e qualquer importação do Brasil. Então, o Brasil ficou acuado, não tinha para quem vender. Você lembra que na época aí, né, houve a grande queima do café e que foi produzido em excesso no Brasil. Então, foi por isso que aí eles firmaram, né, esse partido, o PCdoB, vai firmar aí um projeto político entre os estados de Minas Gerais e São Paulo para trazer um líder para formar uma aliança liberal. Então, quem foram os partidos, os estados que comandaram essa aliança liberal? Foi Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Tá? Então, veja você, né? Então, nós vamos ter um candidato de oposição ao pacto Minas Gerais e São Paulo. Então, tínhamos aí um líder que vai surgir, que vai ser daqui a pouco, a gente vai falar quem é, né? Então, esse líder, ele vai estabelecer um pacto político, né, entre Minas Gerais e São Paulo e vai resultar em uma aliança que vai ter outros estados, né, para além de Minas Gerais e São Paulo, que é Rio Grande do Sul e Paraíba. Tá? Então, essa aliança formada por esses partidos, por esses estados, melhor dizendo, que eu acabei de falar, vai indicar quem? O mineiro Getúlio Vargas como candidato à disputa das eleições. Entendeu? Aí Getúlio Vargas entra no cenário, né? Getúlio Vargas, ele vai disputar as eleições nesse período aí, 1929,
Então, em meio à grande fraude, né, de ambos os lados, tanto por parte da Aliança Liberal que indica Getúlio Vargas, como por parte aí, de Júlio Prestes, acabou que Júlio Prestes, ele é eleito, mas ele não vai assumir. Por quê que ele não vai assumir? Porque, claro, a Aliança Liberal que indicou Getúlio Vargas, né, essa Aliança Liberal formada pelos militares, né, vai aí resultar em um grande golpe. Como sempre, né, gente? A história do Brasil é formada por tantos e tantos golpes que a gente tem visto aí, ó. De 1929, o primeiro golpe, né, Revolução de 30, que vai trazer, mesmo não ganhando, os militares vão elaborar uma estratégia para que Getúlio assuma o poder de forma provisória, alegando que Júlio Prestes, que foi eleito, não poderia assumir porque houve fraude nas eleições. Vejam vocês como a história vem se repetindo, né? Então, é claro, ele assume essa Revolução de 30, foi uma revolução para que Getúlio Vargas assumisse o poder e implantasse um governo provisório em função de Júlio Prestes, mesmo eleito, não assumiu por conta de que foi alegado de que ele se elegeu por conta de muitas fraudes, muito embora no outro lado, Getúlio Vargas também tinha fraudado, mas não ganhou e deu este golpe que resultou na Revolução de 30, assumindo o governo provisório. Vejam vocês. E o que acontece? Em 1932, né, as forças políticas de São Paulo insurgem-se contra o governo conhecido como Revolução Constitucionalista. Então, nós vamos ter uma outra revolução, que é em 1932, já com Getúlio Vargas no poder. As forças de São Paulo vão aí trazer uma revolução constitucionalista que era querendo que tivesse uma nova Constituição para o Brasil, né? Então, a Constituição aí era de 1924, dizendo que as forças de São Paulo, política, dizia que não, essa Constituição de 1924 não serve mais para a gente, então nós vamos querer, aí fizeram uma revolução para que nós tivéssemos uma revisão constitucional e aí com uma promulgação de uma nova Constituição, tá? Então, veja você, nós estamos nesta lâmina aqui, tá? Então, embora essas forças de São Paulo foram derrotadas, né? O movimento, foi derrotado, esse movimento aí, em 1932, né? Comandado pelos políticos de São Paulo, né? Mas ele teve aí um êxito nessas reivindicações. Por exemplo, foi implantada uma Assembleia Constituinte em 1934 para rever a Constituição de 1924. Deu para entender, né? Então, essas forças políticas de São Paulo queriam aí, com a Revolução Constitucionalista, uma nova Constituição que viesse derrubar a Constituição de 1924. Ok? Então, vejam vocês, em 1934 vai ocorrer eleições para o governo federal. E quem vai se eleger? Aí sim, vai se eleger Getúlio Vargas. Então, vai se iniciar um governo constitucional que vai até 1934 até 1937. Vai ser o primeiro governo de Vargas, né? Eleito aí de forma assim, direta, porque na primeira foi o golpe que ele simplesmente, por forças políticas dos tenentes, dos militares, ele deu o golpe e acabou que, como nós vimos aqui atrás, né, Júlio Prestes
perdeu a eleição e aí ele assumiu por força dessa aliança liberal, né? E essa aliança liberal, ela levou à frente aí a Revolução de 30 para Getúlio Vargas assumir. Só que depois, sim, democraticamente, em 1934, vai ocorrer novas eleições e ele vai se eleger, né? E vai ficar de 34 a 37. Agora sim, já não é mais um governo provisório, mas é sim uma eleição e ele foi o eleito, né? Então, durante esse governo constitucional, porque era clamado que se tivesse uma nova Constituição, e tivemos mesmo, né? A revisão da Constituição de 1924. Então, o que Getúlio Vargas, conhecido como o pai dos pobres, ele vai jogar todas as forças políticas existentes no cenário nacional. Então, nesse momento aí, em 1934, nós vamos ter duas correntes muito importantes. Correntes que eu digo correntes políticas, não são correntes filosóficas, correntes políticas. Vai ser a primeira, a Aliança Nacional Libertadora. Por quê? Porque essa aliança, ela tinha um objetivo, que era libertar o Brasil da oligarquia, né? Então, a linha de frente era composta pelo ideário comunista, né? Pelo partido, né? Pelo pensamento socialista, né? E a outra era a Ação Integralista Brasileira, AIB, que era defensora de um governo forte, centralizado e contrário à luta de classe. Então, nós tínhamos, em 1934, duas correntes políticas, né? Uma, a Aliança Nacional Libertadora, né? Que tinha a perspectiva comunista, que tinha a perspectiva de olhos para a defesa dos direitos da classe trabalhadora, e tinha uma outra que era contrária à luta de classe. Tivemos aí dois embates, duas formações políticas nesse momento em 1964. Dois embates políticos que vai desencadear em outras, vamos ter aí a partir disso aí, outras consequências que nós vamos ver aqui, certo? Então, a ANL, você lembra aí o que tá? A ANL era justamente a Aliança Nacional Libertadora. A de aliança, N nacional e L de libertadora. Então, a ANL, ela tenta, mas ela vai ter aí um mal sucedido golpe de Estado em 1935. Você lembra, foi a denominada intentona comunista. Tá? Ela quer dar o golpe de Estado em 1935, mas ela acaba não teve sucesso, né? A AIB, que você lembra o que é a AIB, né? Que é a Ação Integralista Brasileira, que defende o governo centralizado. Essa AIB, ela se aproximou de Getúlio Vargas, mas ela foi extinta pelo próprio Getúlio Vargas através de um decreto governamental em 1937. Então, tudo isso com o objetivo de quê, gente? Essas duas correntes políticas tinham o objetivo de depor Getúlio Vargas. Esse era o único objetivo, né? Em meio a essas tentativas aí de deposição de Getúlio Vargas por essas duas alianças políticas que eu acabei de falar, né? Essas duas siglas aí que eu coloquei para vocês aí no slide anterior, elas vão ter tentativas frustradas. Então, o que Vargas vai fazer com isso? Percebendo que forças políticas querem derrubá-lo, ele vai promover uma aproximação com o exército brasileiro, tá? Então, ele se aproxima do exército. Então, ações, né, tanto orquestradas pela ANL como pela AIB, criaram condições e vão justificar a implantação do Estado Novo, porque o Estado Novo, ele vai se dar a partir dessa aproximação, dessa proximidade de Getúlio Vargas com o Exército Brasileiro. Então, assim, nós vamos ver como foi que ocorreu o Estado Novo, né? Como é que vai se dar os seus desdobramentos, né? Então,
Vejam vocês, ele vai se aproximar dos militares, Getúlio Vargas, porque ele estava vendo que a qualquer momento as forças opositoras e políticas queriam destituí-lo do poder. Muito embora tivesse sido eleito nesse primeiro mandato através das eleições, mas a qualquer momento queriam tirar do poder essas forças políticas, né? Então, ele se aproximou das Forças Armadas, né? Então, em meio a todo este clima de mobilização popular, mobilização por quê? Porque a população, ela queria direitos sociais. Vamos só fazer um parênteses para você entender aqui, né? O que aconteceu? Em 1929, nós estávamos, no mundo todo estava em crise econômica, porque os países saíam da Segunda Guerra, Brasil, ele mandou aí os pracinhas para lutar, porque nós vivíamos aí num período militar e que os pracinhas tinham que ir lutar do lado dos Estados Unidos, né, como aliado dos Estados Unidos, então tinha que ir de qualquer forma. Então o Brasil não tinha para quem vender mais produto, exportar. A nossa grande força econômica nessa época, em 1929, era o café. Nós exportarmos para a Alemanha, para os países europeus. Então, muitos dos países europeus, dentre eles a Alemanha, então deixaram de comprar o café brasileiro e o Brasil entrou em crise, não tinha para quem vender. Nós só tínhamos a cana-de-açúcar, ela já não tinha tanta força econômica quanto o café, né? Então, São Paulo, a produção era em São Paulo, então o São Paulo foi um estado assim que sobressaiu, tanto quanto Pernambuco, né? Pernambuco, que lá nós tínhamos uma safra de muito grande de cana-de-açúcar, e depois tivemos aí São Paulo, que se sobrepôs aí a cana-de-açúcar, né? Então, o que acontecia? Nesse momento, né, em 1929, nós estávamos aí já com os negros, eles tinham sido libertados. Você lembra que em 1988 se deu a abolição da escravatura. Então, todo mundo que morava, a grande maioria que morava na zona rural, nessas lavouras cafeeiras, nas lavouras açucareiras, elas saíam da zona rural e iam com destino para a cidade. Para quê? Para poder trabalhar na indústria, porque Getúlio Vargas, o que ele fez? Não tinha para quem vender, então ele resolveu, muito sabiamente, desenvolver o país internamente e para ter uma produção interna. E aí foi no momento que a indústria brasileira começou a tomar força, fôlego, para poder se desenvolver economicamente. Então foi aí que foi implantada a Vale do Rio Doce, as estradas, né, as rodovias, as ferrovias, então foi implantada a Petrobras. Então a questão social aí, ela se projetava. Por quê? Porque a população trabalhadora que trabalhava nessas indústrias que estavam surgindo, elas começaram a se manifestar, se mobilizar e cobrar, né? Houve uma efervescência política, começaram a cobrar, e aí o que acontece? Nós queremos redução de carga horária, porque os idosos, as crianças, né, os adolescentes, as mulheres trabalhavam para mais de 16 horas, então elas começaram a se mobilizar, e isso repercutiu numa grande efervescência que se chama efervescência política, né? Para poder termos aí um político que pudesse realmente atender a essa questão social. E quem? As Forças Armadas vão se unir a Getúlio Vargas, tá? E vão com certeza se unir, e aí para que nós tivéssemos aí um fortalecimento do poder de Getúlio Vargas, e aí que a classe operária não tivesse legalidade em
internacional. E para que ela não tivesse legalidade institucional, o que não tomasse o poder, melhor dizendo, vamos dizer assim, para você entender, então Getúlio Vargas, né, em nome da legalidade institucional, ele vai decretar o Estado Novo. O que é o Estado Novo? Ele vai trazer o Estado Novo, como dizendo assim, novos tempos em que nós vamos ter aí um debate com a classe trabalhadora e nós vamos só para você entender, nós vamos destinar algumas reivindicações da classe trabalhadora. Foi aí que nós tivemos a promulgação da CLT. Tá? Então, a instauração do Estado Novo vai ser facilitada devido a essa alegação de um complô internacional, porque esse complô internacional, apresentado em documento, que foi chamado Plano Cohen, ele tinha uma ameaça à soberania nacional. Por que tinha esse Plano Cohen? Porque ele tinha aí ideias socialistas, né? Então, olha só, então, para que não ocorresse aí, para que o Estado não se sentisse, a soberania nacional não se sentisse ameaçada, Getúlio Vargas instaurou aí o Estado Novo, né? O Estado Novo. E levou até mesmo setores mais liberais da sociedade brasileira a admitir uma ação mais contundente por parte do governo. Então, foi isso que ocorreu, tá, gente? A instauração do Estado Novo, ela vai ser facilitada devido o que vai ser alegado para que seja instaurado o Estado Novo? A alegação de que está havendo um complô internacional, que era o Plano Cohen, para que tinha aí o objetivo de forças ideológicas socialistas. Então, essas forças ideológicas socialistas, trazidas pela classe trabalhadora, era ou não era uma ameaça à soberania nacional, né? Com certeza, e era uma ameaça muito maior ainda aos interesses do capital. E quem é que serve o capital? Né? O empresariado que estava surgindo com a implantação da industrialização da indústria. Então, a gente precisa parar essa classe trabalhadora, essa massa trabalhadora. Então, nós precisamos aí ter um novo momento político, um novo momento econômico, um novo momento social, que vai ser o Estado Novo. O Estado Novo, comandado por Getúlio Vargas, ele vai trazer aí alguns direitos para a classe trabalhadora. Então, politicamente, ele vai ter outra estratégia e economicamente outra estratégia para derrubar esse Plano Cohen trazido aí que é um documento trazido aí com uma perspectiva de ameaça à soberania nacional e ao próprio interesse do capital pela classe trabalhadora. Entendeu? Então, é claro que o governo vai reagir, tá, gente? Então, durante esse Estado Novo, durante o Estado Novo, surgiu nas Forças Armadas, porque, como eu disse, Getúlio Vargas se aliou para se fortalecer as Forças Armadas. Então, surgiu nas Forças Armadas um grupo. Então, esse grupo, ele lá das Forças Armadas, tinha fortes inclinações nacionalistas, partidária, para que o Brasil se desenvolvesse industrialmente, com o objetivo de quê? De impedir as tentativas de recomposição do monopólio. Então, esse Estado Novo, no Estado Novo, as Forças Armadas, elas vão se fortalecer junto com Getúlio Vargas para modernizar o Brasil de forma industrializando muito assim, de forma rápida, o Brasil para quê? Para que a oligarquia, lembra quem é a oligarquia rural? A oligarquia são os donos das grandes propriedades de café, de algodão, de cana-de-açúcar. Então, nós vamos ter que conter, porque a oligarquia rural, que tem dinheiro, não ia se dar por derrotada de forma nenhuma, mesmo com
Getúlio Vargas no poder. Então, Getúlio Vargas se uniu às Forças Armadas e tinha um propósito de modernizar o Brasil para que impedisse, a partir dessa estratégia econômica, as tentativas, né, de que a oligarquia se recompusesse e formasse um monopólio para tomar o poder de Getúlio Vargas. Então, nós temos que fazer uma estratégia aqui, utilizar de uma estratégia política, econômica e social. Por isso que essa formação social, política e econômica. Tá? Então, estavam se formando politicamente, né, as estratégias políticas, econômica e, por sua vez, social. Então, Getúlio Vargas vai ter um retorno social para essa classe trabalhadora que estava, assim, pressionando para entrar na agenda política e econômica desse Estado novo que estava surgindo, tá? Então, dentre os mais variados grupos aí que Getúlio Vargas vai ter que lidar no Estado Novo, quando ele implantou o Estado Novo, nós vamos ter três digamos assim, frentes que vão lutar para derrubar. Então, Getúlio Vargas, então ele vai ter aí a burguesia industrial. Quem é a burguesia industrial, professora? É a burguesia que estava aí, as donas das máquinas, as donas da indústria que estava surgindo no Brasil, né? O outro, o proletariado urbano. Quem era o proletariado urbano? Nós tínhamos a classe trabalhadora que veio da zona rural para a sede, para a zona urbana, com o intuito de trabalhar, e muitos não tinham mão de obra qualificada por exemplo, nós tínhamos aí o trem a carvão, né? Então, muitos vieram para um exemplo, para dirigir, né, para pilotar o trem, mas não tinha essa especialização. Então, ficava onde? Vinham da zona rural para a zona urbana, não tinha mão de obra qualificada e se instalava nas grandes periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador. Foi assim que foram surgindo a área periférica, as favelas, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia e assim por diante. Porque esse processo não ocorria só no Sul. Claro que ocorria com mais intensidade no Sul e no Sudeste, onde os estados são muito mais desenvolvidos, porque o processo de industrialização, ele se iniciou por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Então, você vê que essas grandes capitais, elas tiveram um processo de industrialização para além dessas aqui do estado do Pará. Aqui no estado do Pará, nós tínhamos a descoberta dos minérios. Então, a Vale do Rio Doce, instalada no Rio de Janeiro, trouxe uma filial para cá, mas só com o intuito de explorar esse produto aqui, mas as empresas, as indústrias não foram instaladas no estado do Pará, ao contrário, aqui nós tivemos foi a grande processo de imigração de pessoas vindas de outros estados para trabalhar, por exemplo, aqui na Grande Carajás, na região dos Carajás, né? Então, esse proletariado urbano que vinha em busca de trabalho também ia ser uma pedra no sapato de Getúlio Vargas, além da burguesia industrial. Cada um cobrava as suas necessidades primordiais. E nós tínhamos quem? O grande latifundiário. Os grandes latifundiários eram quem, gente? As oligarquias rurais. Então, Getúlio Vargas ele tinha que dialogar com essas três frentes, a burguesia industrial, o proletariado urbano e os grandes latifundiários. Né? Difícil, né, gente? Cada um aqui pressionando do lado. Se fosse você, o que você faria? Hein? Responda aí no chat. Deixa aí seu comentário lá na Teams, no grupo, onde você achar que deve. Então, devido ao fato de nenhum desses grupos ter sido capaz de alcançar a hegemonia no poder, ou seja, nós tínhamos três grupos, a burguesia industrial, o proletariado urbano e os grandes latifundiários. Nenhum dos três conseguiu derrotar Getúlio Vargas. Nesse período de gestão dele, de 37 a 45, tá? Então, é claro que o Estado Novo, ele vai se projetar, né, na figura de quem? De Getúlio Vargas. Então, ele vai se projetar e ele vai lançar
planos por todo o Brasil, planos e meta por todo o Brasil. E aí ele vai ter uma grande estratégia, gente, e sacada. Esse homem, eu vou te dizer que ele só era baixinho, mas um homem inteligente para gerir, né? Então, o que ele fez? Ele disse, bem, eu vou ter que criar um sindicato. Olha o que ele fez. Eu vou criar um sindicato para dialogar com a classe trabalhadora. Só que esse sindicato, ele vai ser ligado ao governo. Por quê? Porque ele, no sentido figurativo, vai ser para dialogar com a classe trabalhadora, mas vai servir, claro, aos interesses do governo. Então, ele vai ser um mediador nesse embate entre governo e classe trabalhadora, mas vai servir os interesses do governo. Então, foi um sindicato chamado sindicalismo corporativo, porque foi cooptado pelos interesses do governo. Então, veja bem, essa estratégia deu certo? Deu, né? Então, por quê? Porque deu certo até um dado momento. Mas por quê? Porque foi durante o Estado Novo, gente, que ocorreu grandes avanços importantes, né? Importantes avanços no campo da luta pelos direitos trabalhistas. Como eu disse, nós tivemos aí, né, o primeiro ministério, que é o Ministério do Trabalho, que justamente gerenciava os direitos trabalhistas através da construção, da consolidação das leis do trabalho. Foi a CLT, onde foi reduzida a carga horária de trabalho, direito a férias, FGTS, 13º, auxílio natalidade, auxílio doença. Vários direitos no campo trabalhista foram incorporados a partir da CLT no Estado Novo, através de quem? De Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, ele usou esta estratégia do sindicalismo corporativo para dialogar com a classe trabalhadora, mas a serviço do governo. Mas mesmo assim, a classe trabalhadora desse período histórico teve grandes avanços. Outra aproximação que Getúlio Vargas teve foi com o sindicato, melhor dizendo, com os intelectuais, os sociólogos, os filósofos desta época, né, de 37, e aí é claro que esses sociólogos, filósofos, eles atuavam nas universidades do Rio, São Paulo, Salvador, principalmente no Nordeste, no Sul e Sudeste, e eles, claro, são formadores de opinião. São ou não são? Então, essa formação, aí foi aí que ele investiu pesado no setor educacional. Para quê? Para que esses intelectuais aí, né, que ele se aproximou deles, eles formassem uma opinião, preparando essa sociedade para uma nova realidade desse período do Estado Novo. Né? Então, essa nova realidade caracterizada pela vida urbana e pelo desenvolvimento industrial. Então, esses formadores de opinião diziam, em sala de aula, olha, é muito bom para o Brasil vai crescer e vocês, consequentemente, vão ter instruções, vão se instrumentalizar para trabalhar na indústria, no comércio. Então, esses formadores de opinião apaziguou o quê? A luta de classe, né? Então, a classe trabalhadora, tipo assim, se acalmou, melhor dizendo, as greves diminuíram, e aí eles entenderam que o processo de desenvolvimento industrial era satisfatório e bom para o Brasil, né? E aí não entendiam que o processo de industrialização traz consigo o quê? A mais-valia, traz consigo a exploração, traz consigo o fortalecimento do capitalismo e, consequentemente, a desigualdade social e, com ela, várias expressões da questão social. Tudo isso tem a ver com o que Karl Marx fala de totalidade, porque a gente vive num processo em que tudo tem a ver com tudo e também um processo dialético, né? Porque tudo está interligado, né, gente? Né? Então, isso a gente já vem aprendendo que a dialética, ela está em todo e qualquer fala, em todo qualquer mecanismo, em todo e qualquer momento econômico, social e político.
tudo que nós vamos falar, os conceitos estão tudo interligado, um conceito menor está interligado a um conceito maior. Então, perceba você que a formação socioeconômica e política do Brasil está dentro de um contexto, dentro de um cenário mundial, porque o Brasil ele foi descoberto pelos portugueses, né, que é um país que faz parte da Europa. Então, você vê que o Brasil está dentro de um dado momento econômico, político e social, mas dentro de uma questão maior. Então, vamos lá? O direcionamento da opinião pública, gente, foi condicionado por um forte investimento. Então, o que foi que Getúlio Vargas fez? Ele vai investir, né, muito aí na questão dos direitos trabalhistas, mas, por outro lado, veja você, os militares vão pressionar para grande mecanismo de censura, né? E tem muita gente hoje, atualmente, que se voltar à ditadura, para eles assim, é algo fenomenal, não sabendo que a ditadura traz mecanismo de censura, né? De proibição, de propaganda, né? Da figura do ditador, porque Getúlio Vargas foi um ditador. Só que ele era muito estrategista no traquejo, no manuseio com as 3 classes que eu falei. Quais eram as 3 classes que eu falei aí, né? Era quem? A burguesia industrial, o proletariado urbano e os grandes latifundiários. Então, você vê que ele tinha aí uma estratégia para conduzir os 3 que pressionavam, né? As 3 frentes, vamos dizer assim, para que você entenda, que pressionavam o governo. Então, o que ele fazia? Ele censurava toda e qualquer propaganda, né, relacionado à questão da figura dele, a figura do ditador, né? Toda e qualquer opinião pública passava aí, né, por um mecanismo de censura mesmo, tá? Isso na perspectiva, né, do Brasil. E como que ele agia do ponto de vista internacional, no plano internacional? Como era que como era que esse Estado novo, ele agia? Ele vai primar, Getúlio Vargas vai primar pela lógica da barganha. O que é a lógica da barganha, gente? É a negociação. Barganha é você negociar com forças oponentes. Então, quando você negocia, e quem era a força oponente a este novo modelo de econômico, político e social da gestão do Estado novo? Era que ele, mesmo sendo ditador, ele afrouxava aí algumas reivindicações da classe trabalhadora. Então, o que ele vai barganhar? Ele vai negociar, barganhar e negociar, tá? Porque os Estados Unidos e a Alemanha, eles se opunham a esta forma de gestão, tá? Porque os Estados Unidos queria que o Brasil já absorvesse a ideia liberal, do liberalismo. Hoje nós vivemos, nosso sistema econômico, ele é um sistema econômico neoliberal. Então, os Estados Unidos, ele já queria, por conta de que o Brasil sempre foi aliado dos Estados Unidos, então queria que o gestor, Getúlio Vargas, também impusesse esse sistema de governo liberal. Tá? Então, ele vai barganhar, né, com essas forças oponentes, né? Então, o que ele vai dizer, né? Em 1942, em meio à Segunda Guerra Mundial, ele vai dizer assim, ó, eu vou mandar os meus pracinhas como aliado da Alemanha e dos Estados Unidos, né? Então, eu vou barganhar forças econômicas, forças políticas, para o que está acontecendo no Estado Novo, tá? Então, ele mandou as tropas brasileiras, mandou para combater em solo europeu, mas com isso, eu te dou isso, mas tu me dá aquilo. Isso é barganha, negociação com forças oponentes. Isso quer dizer barganha, tá, gente?
Então, após o término do conflito da Segunda Guerra Mundial, né, o conflito bélico internacional, o governo de Vargas, ele não pôde mais se sustentar nessas barganhas. Por quê? Porque, gente, novas articulações políticas, elas foram iniciadas em 1941, né, que vai trazer aí 3 pedras muito grandes no período aí do Estado Novo, que vai ser 3 partidos. 2 deles ainda existem hoje no Brasil. Quais foram os 3 partidos? A UDN, o PSB e o PTB. O PSD e o PTB ainda existem, a UDN foi extinta. Então, com a formação desses 3 partidos que vão pressionar para eleição direta. Queremos eleição direta, nós estamos no Estado Novo, mas nós queremos agora a eleição direta após o Estado Novo. Então, esses 3 partidos, eles vão depor, né? Depor não. Como que eu diria? Não é depor, gente. Vargas, ele vai ser deposto, tá? Vai ser deposto. O que é deposto? Ele vai ser retirado do governo, e aí ele vai ser deposto, e aí ele vai retornar para sua terra natal, São Borja, lá em Minas Gerais. Porém, né, Vargas é deposto, e aí ele vai retornar para a sua terra natal, né? Porém, ele vai voltar. Ele vai ter um novo mandato, né, gente? Quando ele voltar à presidência, ele vai voltar nos braços do povo, tá? Então, para você ver como ele fez um debate, um diálogo muito bom aí com a classe trabalhadora com relação a esses direitos trabalhistas, tanto é que ele vai voltar nos braços do povo, tá? Então, leia aí, gente, para você entender aí esse momento tão importante, né? A política cultural de Getúlio Vargas, né? Que depois ele se matou e se suicidou em 1954, e isso ainda incomoda os intelectuais. Então, leia da página 71 à página 75 para você entender a vida de Getúlio Vargas, o motivo pelo qual ele se matou, que estava envolto aí em questões econômicas e políticas, e as grandes pressões desde o momento que ele assumiu no primeiro mandato e no segundo mandato. Ele sempre foi muito perseguido, um ditador, mas não tanto quanto nós temos hoje o Bolsonaro, né? Ele tinha um freio na sua ditadura, e nós tínhamos aí os direitos, alguns direitos foram destinados, né? A classe trabalhadora conseguiu um número de direitos, principalmente na área trabalhista, tá? Então, não deixem, gente, de ler, é muito importante, tá? Então, vamos ver aí o último tópico, que é o tópico 3, que diz respeito a segunda unidade, a unidade 2 do livro, Formação Social, Política e Econômica, tá? Então, a década de 50 foram as possibilidades. Já se pensava, a partir de Getúlio Vargas, um processo de democracia com uma nova Constituição, porque vivíamos aí, você vê, num período ditatorial em que a censura era o peso. Então, nós tínhamos, na Semana da Arte Moderna, nós tínhamos muitos cantores, Elis Regina, Toquinho, Raul Seixas, né, com suas músicas em críticas a esse período ditatorial. Muitos foram exilados, né, por conta, porque tínhamos censura. Então, como não se podia falar, as músicas expressavam o desejo da classe trabalhadora, as letras das músicas, e por isso muitos foram exilados, muitos foram mortos, muitos que tiveram que se exilados, que eu digo, tiveram obrigatoriamente que ir para outros países, né? Porque a censura proibia essa forma de você falar. Então, a censura silencia. Então, o momento ditatorial, que muitos querem que volte, é o momento do silêncio, né? Então, a mídia não podia falar, né? Os jornais, sempre a mídia era mais jornais escritos,
né, gente? Então, aqui nós vamos ver a década de 50, as possibilidades de democracia. Já se pensava aí um processo de democracia, né, em que ninguém tivesse censura para se expressar. A expressão do pensamento foi um grande debate que esse momento histórico trouxe, com o término do Estado Novo, claro, tá? Então, vamos aí revisar para que a gente possa passar para este novo momento histórico. Esse momento aí que nós vamos entender, após o término do Estado Novo, inicia-se no Brasil esse processo de redemocratização, né, que se estende até 64. Eu estava para nascer, né? Nasci em 65, né, gente? Então, o primeiro presidente eleito democraticamente, né, porque democraticamente, né, pelo voto mesmo, foi o militar Eurico Gaspar Dutra. O voto antes disso existia, mas era o voto entre eles, não era o voto através da população, era o voto que ocorria entre os militares que escolheram aí Getúlio Vargas, né? Nesse processo não era um processo democrático. Então, esse primeiro presidente eleito democraticamente, o que é eleito democraticamente? É o eleito pelo voto com a participação da população. Antes, o voto não era com a participação da população, era eleito entre os próprios militares, né? Então, Eurico Gaspar Dutra, em 64, foi o primeiro presidente eleito de forma democrática com a participação da população. Então, entre 1945 e 64, o número de eleitores, com certeza, mudou o perfil, né? Mudou o perfil, mudou a maneira de enxergar. Então, novos grupos sociais entraram no cenário. Por quê? Porque esse processo democrático, gente, vai demandar aí a necessidade de uma outra construção, né? E aí essa outra Constituição, ela vai trazer aí a disputa da simpatia do eleitorado entre os candidatos, né? Então, a chegada ao poder pela via democrática passou a exigir dos candidatos o quê? Uma maior aproximação em relação às massas. Né? O populismo, porque na verdade Getúlio Vargas, gente, ele foi muito popular, não é à toa que ele vai voltar no segundo mandato nos braços da classe trabalhadora, tá? Então o populismo surgido no primeiro governo de Getúlio Vargas, já no primeiro Getúlio Vargas, ele ganha projeção nesse momento. Então, muitas pessoas, a massa trabalhadora passou a se identificar com Getúlio Vargas, ele passou a ser nominado como pai dos pobres, ele foi uma liderança capaz de ter um poder preocupado com o desemprego, com a miséria, quer queira, quer não. A mulher dele capitaneou a LBA, que foi a primeira instituição que passou a trabalhar, mesmo na questão do assistencialismo, ela passou a trabalhar pelo social, pelo desempregado, pelos imigrantes, pela emissão de carteira de identidade, de trabalho, para saber onde estavam as famílias dos pracinhas que chegavam da Segunda Guerra Mundial e que não sabiam onde estavam os seus pais, suas parentelas, e ela implantou a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, em todo o Brasil, e aí trabalhava na perspectiva do assistencialismo. Essa perspectiva assistencialismo era a perspectiva de doação, muito embora tivesse também uma proximidade com a Igreja Católica Apostólica Romana para fazer essas doações assistencialistas. Então, é claro que isso aproximou quem? Aproximou Getúlio Vargas e sua esposa das massas trabalhadoras, e ele se tornou realmente um líder, tá, gente? Então, mas voltando aqui, né, Dutra, ele vai ter uma outra forma de gestão, tá? Uma outra forma de gestão. Qual é a forma de gestão? É bem aqui que nós estamos, tá? A forma de gestão. Ele vai apresentar
fortes traços do liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? Quando o governo se afasta das suas responsabilidades e deixa a critério do mercado. É o mercado quem comanda o preço. Quanto mais procura, mais aumento. Ou seja, é o mercado que demanda os preços, que é o mercado que gere tudo, a lei da oferta e da procura. Então, o liberalismo econômico, lá criado por Adam Smith, né? Então, esse liberalismo econômico foi absorvido pelo governo Dutra. E ele, com certeza, adotou uma postura totalmente contrária, sendo aquela adotada durante o Estado Novo. Então, ele se aproxima de quem? Dos Estados Unidos, que vive aí também já um processo bem avançado do liberalismo, tá? Trazido por Adam Smith. E aí ele vai se aproximar dos Estados Unidos e abandona a política de desenvolvimento amparada pelo Estado. A política de desenvolvimento que eu digo é a política de avanço da industrialização do Brasil. E aí, o que Dutra vai fazer? Uma coisa assim drástica, né? Ele vai promover a abertura do mercado para a iniciativa privada e para o capital internacional. Foi aí que começou-se a fazer os empréstimos do FMI para que o Brasil pudesse se industrializar. Foi bom? Foi porque o Brasil se industrializou, mas foi péssimo, porque o Brasil vai se endividar. E quando tu tem dívida com alguém, tu fica na mão deste alguém. E nós começamos a ficar na mão deste alguém, que era nada mais, nada menos do que Estados Unidos. Quando você depende de alguém financeiramente, você fica à mercê deste alguém. E é isso que acontece até hoje com o Brasil, tá? Então, essa passagem agressiva de um forte intervencionismo estatal a um liberalismo, né? É um liberalismo agudo, vai causar grandes estragos, com certeza, ao país. Né? E aí Getúlio Vargas vai devagarinho comendo pelas beiradas, igual o mineiro que come pelas beiradas, e articulou a sua volta. Só que desta vez não é com voto dos militares, dessa vez ele vai voltar pelo voto popular. E nos braços de quem? Da classe trabalhadora, que abominava essa postura de Dutra, que foi o primeiro presidente eleito pelo povo. Porém, aí ele deu tiro no próprio pé, se coligou aos Estados Unidos, abriu aí para iniciativa privada, capital internacional, e se deu mal. E, com certeza, né, Getúlio Vargas vai retornar no segundo mandato, tá, gente? Então, o primeiro mandato, né, foi esse que nós falamos, o segundo mandato ele vai voltar pelas vias da democracia. Então, só que ele vai se coligar com quem? Com o PTB, Partido dos Trabalhadores Brasileiros, e com PSP. E ele é eleito com 48,7% dos votos válidos. Mas só que aí, você sabe, gente, aí quem vai contestar? A UDN, formada por grande massa estudantil de nível superior. E vai alegar que não, você não foi eleito, porque para você ser eleito, você precisaria 50% dos votos válidos, e você só teve 48,7%. Diante desse quadro, Vargas vai ter que enfrentar dessa UDN, que vai ser um calo no pé, e aí ele vai ter que fazer o seguinte: para ele governar, ele vai ter que fazer que nem os governantes fazem. Eu vou te dar aqui um ministério, dê o ministério para o PSD, o ministério para o PTB, o ministério para o PSP e dê o ministério para o UDN. E aí, para ele poder ter governabilidade. Então, ele sabiamente achou que esta seria uma estratégia para que ele pudesse ter governabilidade, tá, gente? Tá dando para entender, gente? Estou falando de uma forma bem simples e prática, tá? Então, do ponto de vista da economia, nesse segundo governo de Vargas, né, o Brasil vai enfrentar um dilema. Qual é um dilema? Há um tipo de postura que ele adotou, né? Então,
qual é a postura que ele adotou? Uma defendia o nacionalismo e a participação do Estado no desenvolvimento industrial. A outra, então, ele vai ter duas concepções de gestão. A outra defendia a ação da iniciativa privada associada a capitais estrangeiros. Então, olha só, ele teve que absorver, porque isso aqui era pensamento dos partidos que se aliaram, que ele deu os ministérios. Então, se ele deu os ministérios, então, para esses partidos, então, nós tínhamos essas duas concepções de gestão que vai desagradar, tá? Então, uma defende o nacionalismo, a participação do Estado no desenvolvimento industrial. O Estado vai ter que ser aquele que vai gerir o processo de industrialização. Ou seja, não defender o liberalismo, né? O liberalismo econômico, mas defendia o nacionalismo para que o Estado tivesse a participação nesse desenvolvimento industrial. E, por outro lado, ele defendia a ação da iniciativa privada, mais associada às capitais estrangeiras, que era o quê? Que era como é que se diz? Os empréstimos aos bancos estrangeiros, principalmente FMI, os bancos, né, internacionais, tá? O principal deles é os Estados Unidos, o BNDES. Então, Vargas, ele vai optar pela política nacionalista, então ele faz essa opção, mas os demais têm outra postura, né, gente? Então, isso vai desagradar a classe trabalhadora. Então, ele opta pela política nacionalista com participação do Estado. Então, essa postura se evidencia quando ele cria a Petrobras, né? Então, a Petrobras é uma gerida pelo Estado, né, para desenvolver o país industrialmente, né, por conta de que o país tem reserva de petróleo. Então, esse desenvolvimento industrial a partir dessa empresa vai ser muito grande a nível de Brasil, né? Então, mas quando ele tem essa postura de defesa da participação do Estado para o desenvolvimento industrial, claro que vai desagradar aqueles que estão naqueles outros ministérios que eu falei para vocês, que defendia a iniciativa privada e associada às capitais estrangeiras. Então, é nesse momento que Getúlio Vargas vai entrar em confronto direto com os opositores. E aí, mano, o que vai acontecer, maninho? Minha mana, vai acontecer a nomeação de João Goulart, de João Goulart, que ele vai colocar João Goulart para parte dos Ministérios do Trabalho. E aí vai elevar 100% do salário mínimo, né, gente? 100% do salário mínimo. E aí, o que é que vai acontecer se o nosso país entrou em crise, né? Entrou em crise. Ele queria agradar a classe trabalhadora? Queria, mas economicamente o país entrou em crise e teve que fazer o quê? Empréstimo para sair desta crise, dessa grande inflação. Então, ele passou a receber muitas críticas por Carlos Lacerda. Né? Carlos Lacerda, ele recebe, né, por meio dessa imprensa de grande circulação, através de Carlos Lacerda, ele era representante da direita brasileira, tá? Assim como acusações de setores da esquerda, o governo Vargas vai ficar numa situação difícil, né? Economicamente e politicamente, porque ele não tem mais como ele dialogar, porque os que estavam nos ministérios que ele deu, os partidos que ele deu, começaram a pressionar. Então, após esse atentado mal sucedido, eles queriam mesmo matar Carlos Lacerda, né? Você vê que aí a situação deles, Getúlio Vargas, vai ficar insustentável. Essa situação vai ficar insustentável. Economicamente, politicamente, ele se viu acuado pelos seus próprios aliados, que ele destinou ao ministério. Então, ele foi... como é que eu diria, pedido de licença, que Carlos Lacerda, gente, ele era um repórter do próprio governo. Então, o que foi que ele disse assim, olha, eu vou querer tirar licença, mas, né, para ele poder fazer suas publicações a peso
do seu bel prazer, mas aí ele recusou a licença de Carlos Lacerda. Então, todo esse cenário brasileiro vai ocorrer aí grandes pressões econômica, política e social, principalmente também dos Estados Unidos, e Vargas comete suicídio, tá? Essa situação impossibilita a aplicação de um golpe militar que estava se armando. Então, os militares queriam tomar o poder de Getúlio Vargas, né? E aí, tudo isso, né, muitas facadas por trás, né? Então, toda essa projeção aí, tudo que estava se projetando no cenário econômico, político e social, né? Acaba aí a armadilha do golpe militar que vinha se armando no país, ele acaba cometendo suicídio. Será que ele foi fraco, gente? O que é que vocês acham? Né? Dizem aí. O que é que vocês acham? Com isso, quem vai assumir o poder? JK. Você assistiu, gente, aquela minissérie JK? Ela vem trazer todo o cenário de Juscelino Kubitschek, que vai chegar à presidência. Nesse período de 1950, o serviço social, tanto no Vargas, para gerir as políticas sociais, foi aí que surgiu o serviço social no Brasil, com o processo de industrialização e, consequentemente, com as expressões da questão social manifestada por esse processo de industrialização dentro deste capitalismo econômico. Então, ele chegou o serviço social, a necessidade dos assistentes sociais, para assumir essas políticas sociais, e que vai se intensificar com Juscelino Kubitschek, que vai ser o grande presidente que vai construir Brasília. Vai construir Brasília, vai ter gente de todo o país. Você deve conhecer alguém que foi para Brasília nessa construção. Então, vai ter muitas empresas, muitas rodovias sendo abertas e muitos empregos, e gente de todo o país. Vai ser o formigueiro humano, né, a nível de Brasil. Então, Juscelino vai ser um grande, assim, ele tem uma frase que ficou inscrita como slogan: eu vou reconstruir o Brasil em 5 anos, o que não foi feito em 55 anos. Então, com esta frase, ele chega à presidência e ele vem, né, com as políticas dos planos e metas em que os assistentes sociais serão chamados para gerir essas políticas sociais. É claro que nós vamos ter uma disciplina chamada política social, que você vai ver qual era a teoria em que os assistentes sociais utilizavam, tanto para Getúlio Vargas quanto para Juscelino Kubitschek. Então, nós vamos ter correntes filosóficas, que é também uma disciplina. Então, não vou entrar, porque senão vai baratinar sua cabeça nesse momento. Você está se instrumentalizando do entendimento. E o objetivo dessa disciplina não é você conhecer qual era a corrente filosófica do assistente social de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, mas é entender como se formou economicamente, socialmente e politicamente o Brasil, tá? Mas para você saber que tinha correntes, tinha, mas vamos deixar para lá, tá? Então, Juscelino Kubitschek vai chamar os assistentes sociais, claro, e nós estaremos lá, e nós vamos atuar nas metas geridas pelas políticas sociais destinadas a emprego, trabalho, renda, para essa formigueira humano Brasília, tá? Em seu governo, então, o embate vai ser muito grande entre os grupos que defendiam o nacionalismo brasileiro e os que defendiam o antinacionalismo brasileiro. Então, relativamente, mas com certeza ele vai contornar esse embate, só que, gente, ele vai fazer uma grande besteira aí, que é abrir a economia para investimento estrangeiro. Para construir o Brasil, é precisar de quê? De dinheiro. E de onde ele foi pegar o dinheiro? De onde? Do FMI nos Estados Unidos. Nós ficamos aí mais ainda atolados em lama e débito com os Estados Unidos, tá? Então, do ponto de vista do balanço político, foi favorável. Juscelino Kubitschek foi bem favorável, né? Ele desenvolveu aí
Ele desenvolveu o Brasil, né, a industrialização, foi uma época de bonança no mundo capitalista, tá? Além de conseguir cumprir os pontos essenciais do seu programa de governo, ele tinha um plano de metas, são várias metas que a gente, para a área econômica, social, política, né? Então ele soube administrar bem os interesses conflitantes com os quais vivia. Esse plano de metas, ele tinha aí a principal diretriz, que era o desenvolvimento econômico do país. Só que ele vai deixar uma herança, que nós pagamos o preço até hoje, que é a herança da inflação, por conta do empréstimo com o FMI, né, gente? Então, o governo seguinte foi Jânio Quadros. Nós não vamos adentrar o governo de JK, porque JK, o que interessa para a gente é você entender o cenário econômico, político e social, não entender a sua gestão na essência, mas saber que nós tivemos aí o plano de metas, né, que vai desencadear metas, né, para a perspectiva socioeconômica e política do país, tá? Isso que nos interessa, do plano de vista do desenvolvimento industrial, econômico e também do capitalismo. É isso que interessa, tá? Então, o Jânio Quadros, ele assume depois, né? Foi um político populista, de personalidade muito contraditória. Ele vai se eleger com apoio da UDN, né? Ele governa sem consultar as bases. Quem são as bases? São seus aliados políticos, né? Com essa atitude surpreendente de não consultar suas bases políticas, ele renuncia. Um homem, uma personalidade muito fraca, contraditória, né? Ele acreditava que os clamores populares o colocariam novamente no poder. Mas vai dar errado, e quem assume? O seu vice, assume João Goulart. Para chegar à presidência, João Goulart, ele teve que aceitar a imposição do regime parlamentarista, né? Então nós tivemos o regime parlamentarista, o nosso regime era presidencialista, de repente ele passou para o parlamentarismo, em que o presidente ele eleito, mas não governa. Na Inglaterra nós temos aí a rainha Margaret Thatcher, que ela é digamos, é a presidente, mas ela não governa. Quem governa é o Congresso, né? Então o Congresso, né, os parlamentares que vão passar a governar. Então, somente após o insucesso desse regime de governo, João Goulart, conhecido como Jango, assume a chefia do executivo, tá? Então, era o Congresso que governava, foi o momento do parlamentarismo no Brasil, tá, gente? Então, já falamos aí de todo esse processo de Getúlio Vargas, da UDN, né? Então, a tentativa, vamos estar aqui explicando aí, a tentativa de implementação das chamadas reformas de base, leva o governo de João Goulart a entrar em confronto com a elite econômica do país. Quem é a elite econômica, você lembra? Era a elite formada pelos donos das indústrias e principalmente também, por que não dizer, a oligarquia agrária, tá? Então, sua proposta de reforma agrária com certeza foi barrada, né, gente? Você acha que os donos das grandes terras, dos grandes hectares de terra, a oligarquia rural, queria essa reforma agrária? Como não quer até hoje, são grandes donos das terras, não querem mesmo, né, gente? Então, foi barrada essa proposta por João Goulart no Congresso. Então, a situação de João Goulart ficou muito complicada. Tá? Por quê? Porque um lado era acusado de ser o defensor de uma guinada à esquerda. Então, ele defendia a esquerda, a classe trabalhadora, né? Por outro lado, a própria esquerda acusava a fraqueza do governo por não conseguir efetivar importantes questões sociais, prescindiu da aprovação do Congresso, tá, gente? Em meio às manifestações no campo e na cidade, Jango se aproxima da ala radical do trabalhismo, liderada por quem? Por Leonel Brizola. Gente, vamos dar uma paradinha aqui, né, para nós entendermos que na próxima aula nós vamos entrar na unidade 3. Então, retomando aqui, nós vamos aqui só fazer dar uma ênfase aí, tá, gente, nesta lâmina aqui, para que a gente possa concluir, tá? Vamos o que vai acontecer, tá, gente? Aqui, a mobilização no período aí de João Goulart,
vai ocorrer aí, né, a mobilização das massas, né? Jango, como era conhecido, ele vai organizar um comício com a participação de aproximadamente 150 mil pessoas. A direita vai reagir com o apoio da Igreja Católica, que sempre está aí, você vê, de vez em quando a Igreja Católica está se envolvendo nessas questões políticas, né? Vai ter o apoio também aí das associações empresariais do segmento da classe média, promove então a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, o evento reuniu aproximadamente 250 mil pessoas em São Paulo. Devido a uma bem articulada iniciativa militar, em 31 de março de 64, Jango é deposto. Ele é deposto, ele sai, então a UDN participa ativamente deste movimento e após essas várias tentativas chega ao poder após um golpe. Então é golpe em cima de golpe. Uma ditadura militar se implanta no Brasil. Então nós vamos ver isso, tudo isso na próxima aula. A próxima aula é a última unidade, a unidade 3, que nós vamos ver hoje, dia 14, online. Não vai dar para fazer YouTube desta aula em razão de esta aula ela ter aproximadamente 50 lâminas de PowerPoint. Portanto, vai ser inviável fazermos esta aula aqui gravada no YouTube, como fizemos da primeira unidade e da segunda unidade. Então, até a próxima. Muito obrigada e nós trazemos aí para você a leitura complementar. A leitura complementar é a página 98 a 99 e também da página 98 a 101 e a 102, Getúlio Vargas e os anos de 30 a 64. Gente, leiam. É muito importante vocês leem essa aula, porque essa aula, melhor dizendo, essa leitura complementar, para que você entenda aí o que foi um período aí de 1930 a 64, esse período aí foi os anos em que Getúlio Vargas esteve no poder. É importante você entender toda essa historicidade, né? Então, por favor, leiam, tá? Muito obrigada e até a próxima.